E solte a vinheta que o homem já chegou. Programa de hoje, uma dupla de peso. O deputado estadual, líder do governo na Lesp, Tomé Abduz. Vamos, Sombra! Vamos, Sombra! É coisa louca! Vamos lá. E ele, o ex-presidente do Banco Central, o homem que manja de finanças. Eu acho que a minha figura é irrelevante. Se eu saísse hoje do Banco Central, as decisões não mudariam muito. Pega esse corte. Roberto Campos Neto. Muito bem, senta aí, presidente. Beleza? Tudo tranquilo? Tudo certo? Tudo certo. Olha o microfone aí. Muito bem. Então, aliás, presença ilustre do Tomé Abduz. Temos aqui, conhece o Alan, não? Alan Gani? Acabei de falar. Alan Gani em cima do muro, né? Em cima do muro? Em cima do muro, tá todo mundo em cima do muro. Nós queremos saber o seguinte, nós vamos para onde? Pro ion ou pro dólar? Não, olha, eu acho que o que a gente está vendo agora em termos de tarifa e tudo isso que está acontecendo, às vezes é importante voltar um pouco atrás, Emílio, porque eu até estava olhando para escrever um artigo sobre isso, e ao longo dos últimos tempos, desde a reconstrução do Plano Marshall, os Estados Unidos aceitou, assim, propositalmente, condições de tarifas, às vezes não recíprocas, em troca de ter o dólar como moeda dominante, né? Então, ao longo do tempo isso veio acontecendo, o dólar virou a moeda dominante, é mais de 90% de tudo. Então, acho que agora tem um questionamento em relação a se essa não reciprocidade é razoável ou não. E vale lembrar também que nesses acordos todos, e tem vários documentados, também existia uma ideia de que os Estados Unidos ia pagar mais, né? Pela defesa, e aí tem alguns exemplos que foram citados recentemente. Então, eu acho que no final das contas nós vamos para o digital, nós não vamos nem para o dólar, nem para o... Eu acho que tem alguns artigos já sendo publicados, a Ásia já está se interligando digitalmente, a gente já tem soluções que conseguem ligar sistema de pagamento instantâneo em tempo real. A latência, que é o tempo que demora, né, um pagamento está indo para 4, 5 segundos. E a verdade é que se você tiver o sistema todo mundo interligado com pagamento instantâneo, o risco da moeda, né, deixa de ser uma coisa relevante. Então, se vai ser negociado em dólar ou em euro ou em renminbi, não é tão relevante. Se você tiver tudo conectado instantaneamente, digitalmente... Tipo um Pix geral. Um Pix gigante. Você que bolou o Pix? Na verdade, foi você que inventou o Pix. Foi o Banco Central. Foi o Carlos Neto. Como é que também. você foi lá? Conta a sua história. Como é que você foi lá o Banco Central faz o quê? Eu posso ter uma conta no Banco Central? Não pode. Para que serve o Banco Central? Não, o Banco Central tem dois objetivos: controlar o preço e controlar, vamos dizer assim, a saúde do sistema financeiro. Os dois principais objetivos vamos dizer assim, ter certeza, né, de que preserva o valor da moeda, que o valor da moeda está preservado e que você tenha uma estabilidade financeira. Então, você cuida do real. Isso, você cuida da moeda. O objetivo é a moeda. Exato. No final das contas, a estabilidade financeira também é moeda. Então, no final das contas, o principal objetivo, né, é você ter certeza que você mantém o valor de compra da moeda. Por isso que sobe os juros, cai os juros, vocês ficam ali olhando como é que está o nosso principal instrumento de trabalho, às vezes, infelizmente, é os juros. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque você foi muito contestado na época da pandemia. Você estava lá, né? Tava. E eles falavam, não, isso aí tá... Os jornalistas falavam muito, porque nem agora tem muita especulação com esse negócio do... Os caras que estão lá, eles dominam mesmo essa... Vocês sabem mais ou menos o que vai acontecer? Ou você também é igual a gente que não sabe direito? Tá meio avulso. Chuta com a esquerda, chuta com a direita. Como é que é esse lá entre vocês? Não, tem uma equipe técnica muito boa. O Banco Central tem muita gente que estudou fora, que tem mestrado, que tem doutorado, que trabalha na parte de modelagem há muito tempo. É óbvio que a gente vive num ambiente de certeza e o Banco Central trabalha com incerteza. E às vezes eu vejo muita crítica, olha, na pandemia você caiu juros demais. Mas aí tem que voltar atrás e lembrar, naquele momento na pandemia, quando o juros estava lá embaixo, foi um momento que os Estados Unidos tinha feito uma reunião extraordinária para cair os juros. Muita gente achava que o crescimento do Brasil ia ser negativo em 9% e a gente não tinha muita ideia do que ia acontecer com as pessoas em casa, tinha muita dúvida do que ia acontecer. Então, é curioso, porque na época as pessoas reclamaram que a gente tinha que ter caído mais os juros e hoje as pessoas reclamam que caíram demais os juros. Então, é importante entender que quando você toma aquela decisão, você tem variáveis na mão naquele momento. Obviamente, depois as coisas mudam. Se você pudesse olhar, né, ter uma bola de cristal e olhar para frente, às vezes você fariam coisas diferentes. Mas com as variáveis que a gente tem na mão, é o melhor que a gente consegue
consegue fazer com os instrumentos que tem, né? Com o Banco Central também não tem todos os instrumentos. Sim, mas vocês ganharam o prêmio. Lá foi o que se saiu melhor naquele momento, né? O Banco Central ganhou o prêmio de melhor Banco Central do mundo entre América Latina e global, 4 anos dos 6. Caramba. Quanto tempo fica lá o presidente? 4 anos, né? A gente passou a lei de autonomia, então na verdade a ideia é que o presidente fique 4 anos, mas em mandatos diferentes. Então, ele fica 2 anos num mandato e 2 anos num outro mandato, né? Ou seja, se tiver alternância, né, de poder no executivo, ele vai servir 2 anos um presidente e 2 anos o outro presidente. O meu caso foi 6 porque a gente fez a autonomia no meio do processo, então era importante que eu avançasse no outro mandato 2 anos. Entendi. Tomé Abduch, obrigado pela sua participação. O que você quer saber aqui do nosso presidente, o Roberto Campos Neto? Roberto, o mundo está um pouco assustado, né? A gente está vendo essa variação grande que teve do dólar, o dólar de repente caiu, aí a China retalhou, o dólar voltou a subir, o ouro também está variando bastante. Como que você está vendo esse atual momento, as ações que o presidente Trump estão tomando e o que pode acontecer aí nos próximos meses com o mundo todo? Tá, vou tentar responder rápido, que é uma pergunta que levaria tempo. Mas assim, primeiro... Não, mas pode ficar à vontade. Primeiro, aquele tema que eu comecei falando, que ao longo do tempo existia, vamos dizer assim, um entendimento implícito de que as tarifas seriam não recíprocas em relação aos Estados Unidos. E se você olhar no tempo, isso foi piorando um pouco, mas a moeda seria o dólar, né? E isso foi atingido. Hoje a moeda de negociação em grande parte é o dólar. E você ser, né, o dono da moeda, que é a moeda que negocia tudo, tem um valor, né? Quando os Estados Unidos imprimem dinheiro, é como se ele espalhasse o efeito para outros países. Então é muito relevante. Em troca disso, tem alguns acordos que foram de não reciprocidade, ou seja, os Estados Unidos os Estados Unidos cobrava menos tarifa do que pagava, né, em produtos parecidos. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho que é relevante nesse sentido, quando a gente olha a história de tarifa, a gente fala que tem os 3 R's, né? Que é renda, revenue, reciprocidade, ou seja, eu quero ter a mesma tarifa que o outro tem, e restrição, ou seja, eu quero proteger a minha indústria local. Então, toda tarifa que tem, ela tem um desses 3 objetivos, né? E às vezes é difícil a gente ter vários objetivos ao mesmo tempo. Quando começou a campanha do Trump, a gente entendeu, bom, ele está querendo, né, rever o tema da reciprocidade, ou seja, é fato que os Estados Unidos hoje cobram menos tarifa de outros países do que outros países cobram dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje exportam muito serviço. E aí você tem que medir qual é o valor adicionado de serviço, é uma coisa mais complexa. Mas vamos então imaginar que você vai para a reciprocidade, ou seja, você vai falar para os países, olha, eu quero que você cobre do mesmo produto o mesmo de mim do que eu cobro de você, né? E aí tem uma tese por trás disso, que é que se todo mundo vai para a reciprocidade, se todo mundo cobra o mesmo de todo mundo, aí você pode atingir uma eficiência mais rápida. Porque se eu cobro de você o mesmo que você cobra de mim no mesmo produto, a hora que a gente abaixar a tarifa naquele produto, o ganho para você e o ganho para mim é exatamente igual. É ganho mútuo. E se eu cobro a mesma coisa de você do que você cobra de mim no mesmo produto, a hora que a gente sobe, eu subo e você sobe, é prejuízo igual para os dois. Então a reciprocidade faz com que você consiga atingir um equilíbrio melhor no longo prazo. Então isso vinha sendo defendido, a gente entendia, bom, vai ter um plano grande de reciprocidade. Quando saiu a tabela, Emílio, aí eu fiquei um pouco meio na dúvida, porque a tabela, né, os pesos de tarifa dos países não eram de acordo com a reciprocidade, era de acordo com, né, o saldo de balança, né, de um país para o outro. E aquilo me pareceu muito confuso, né, difícil de explicar, parecia uma conta que não era muito, vamos dizer assim, elaborada e gerou muita incerteza, né? Eu acho que o mundo estava preparado até para caminhar para uma reciprocidade melhor. Quando saiu aquela tabela e a gente olhou aquilo, bom, mas então é balança. Se a balança não é o R da reciprocidade, é o R da restrição, ou seja, de proteger a indústria local, que ele também até falou na campanha que ia fazer isso. Mas agora a gente está nesse ambiente de incerteza. Então, eu sou um economista liberal, acredito em free trade. A reciprocidade é um caminho para o free trade, porque a hora que você vai para a reciprocidade é mais fácil todo mundo abaixar junto, porque não tem muita confusão na negociação. Mas agora a gente vai precisar ver o que vai acontecer, porque gerou muita incerteza. Agora, é importante dizer que sim, existe um tratamento assimétrico hoje em termos de tarifa para os Estados Unidos. Sim, ele concordou com isso durante muitos anos e agora está tentando rever nesse tipo de acordo. E eu acho que, né, nesse momento a gente vai ter aí um momento de incerteza que vai ser um pouquinho mais prolongado.
E o Brasil gosta de bater na trave, né? Sempre tem uma janela de oportunidade. Quando você trabalhou lá com o Paulo Guedes, ele falava pra gente dançar com os chineses e com os americanos. Vai dar para dançar com os dois agora ou não? Não, olha, assim, de novo, a gente não sabe ainda como é que vai terminar, porque teve muita mudança no curto prazo. Mas se aquela tabela que foi publicada for a tabela que vai valer, e se todo mundo acreditar que aquilo vai valer por muito tempo, ou seja, se não tiver incerteza em relação àquilo, a gente pode dizer algumas coisas que vão acontecer, né? Uma coisa que vai acontecer, claramente, é que os Estados Unidos têm muita preocupação com esse negócio de rerouting, né? Que é você pegar e fazer um produto, por exemplo, pegar um produto chinês, ir para o México, muda a embalagem e vende para os Estados Unidos. Como as tarifas são muito diferentes, esse rerouting não vai diminuir, ele vai aumentar, porque tem lugar que está com 10%, tem lugar que está com 40%. É óbvio que quem está produzindo no lugar de 40% vai preferir botar no lugar de 10%, que aí o lugar de 10% vai poder exportar para os Estados Unidos em condições mais favoráveis. E outra coisa é que a China é um grande mercado de exportação, né? Ele está tentando mudar para um modelo de consumo, mas ainda não foi, vamos dizer assim, feliz nessa mudança. Então hoje a China tem alguns mercados que eles precisam para poder alimentar os seus produtos. E os Estados Unidos é um grande mercado. Então se você fecha os Estados Unidos, hoje vão sobrar, quais são os mercados grandes que podem compensar? Você tem Indonésia, tem Malásia, tem Brasil. A Índia está com cara... No Brasil só a Alibaba, né? Que a gente consome. E ainda Shopee. A Shopee. Eu gosto. Não, não, eletrifica tem. Tem bastante bem intermediário, sim. Tem? Da China? Tem bastante. Mas assim, eles querem Estados Unidos, né? Estados Unidos que é o mercado forte, né? Mercado. Mas não tendo os Estados Unidos, você vai ter que fazer mais para a Malásia, mais para a Indonésia, mais para o Brasil. Como a China tem uma capacidade produtiva ociosa, vai vir produto mais barato, né? Então você tem o lado bom de que você tem produtos mais baratos, e o lado ruim é que isso pode causar também um desequilíbrio na indústria local, dependendo de como isso vai acontecer. O Trump deu até 1h da tarde de hoje para o Xi Jinping responder em relação a baixar as tarifas ou não, dizendo que caso ele não baixe, os Estados Unidos vai aumentar mais 50%. Ele aumentou 20%, aumentou 34% e agora mais 50%. Você acha que o chinês lá vai segurar ou vai amarelar? Vai segurar? Não, eu acho que se o que tiver por trás também é realmente um tema de reciprocidade, olha, vamos chegar num lugar onde você cobra de mim o mesmo que eu cobro de você, a gente vai começar a ter negociação. Você olha, por exemplo, naquela tabela que estava até aqui na telinha agora, esses países mais pobres que tiveram uma tarifa muito grande, tem países desses que não tem nem como ter uma balança positiva com os Estados Unidos, porque uma balança neutra com os Estados Unidos, porque é um país pobre, não tem como comprar nada. Eles vão lá, por exemplo, a Nike, se você pegar o calçado da Nike, ele é feito em grande parte, né, nesses países mais pobres, vários outros países mais pobres e vários outros itens. Então acho que esses países mais pobres já saíram para negociação, já tem várias notícias de alguns querendo negociar. E o governo americano já disse que, olha, se você vier para reciprocidade, eu aceito. Então agora a gente vai ter esse teste, né? A Úrsula da Europa, que é a comissária, já falou, olha, a gente pode fazer um acordo recíproco aqui com taxas baixas. A Argentina está construindo um acordo recíproco com os Estados Unidos com as mesmas taxas para todos os produtos. Então agora a gente vai testar essa tese de que, de fato, os Estados Unidos queriam reciprocidade. E nós? A França já disse que o mercado comum europeu não quer o Brasil. Já falou hoje, né? Tô louco. Não, que o Brasil queria fazer esse acordo. Rejeitou o acordo com o Brasil. A França, né? A Europa tem um modelo mais complicado, né, Emílio? Porque a Europa viveu muitos anos de energia barata da Rússia, segurança barata ou quase de graça dos Estados Unidos, ou pelo menos os Estados Unidos pagavam uma grande parte, e um modelo onde ele importava, né, em condições favoráveis da China, com um benefício da zona do euro. Hoje você já não tem mais energia barata da Rússia, nem vai ter, e também parece que não vai ter mais a proteção barata ou quase de graça dos Estados Unidos, né? Como é um país envelhecido, que teve um gasto governamental muito alto, ou seja, a dívida muito alta, e a produtividade vem caindo ao longo do tempo, precisa se reinventar. Então acho que hoje a Europa é um lugar onde as pessoas olham e falam, não, eles precisam se reinventar. Presidente, se o objetivo for reindustrializar os Estados Unidos, o Trump vem falando muito sobre isso, em que medida tarifas protecionistas podem ajudar a reindustrialização americana pelo princípio da reciprocidade? Olha, primeiro, reindustrialização, que é o restriction, ou proteção, e reciprocidade, às vezes, não conseguem atingir o mesmo objetivo. Uma coisa leva para um lado e outra coisa leva para o outro.
E o que a gente, né, eu sou um economista liberal, o que a gente acredita é que cada país tem que estar na sua fronteira de eficiência, ou seja, eu vou fazer aquilo que eu sou mais eficiente e vou trocar, né, com algum outro país ou comerciar com aquilo que ele é mais eficiente do que eu. Então, tentar fazer uma reindustrialização depende da sua aptidão, da sua eficiência, da sua mão de obra, da sua tecnologia. Você ir contra essa tendência natural, na verdade, encarece o setor, a cadeia produtiva e faz com que você fique menos eficiente. A eficiência máxima é se não tivesse tarifa nenhuma, todo mundo produzisse aquilo que faz melhor e todo mundo tivesse acordo de livre comércio. Eu acredito nisso. Outras pessoas não acreditam, mas eu acredito. Então, eu acho que a reindustrialização, ela precisa, a gente precisa ver como é que isso vai acontecer. Agora, a reindustrialização, ou seja, a proteção por proteção, não fala com reciprocidade. Essas coisas podem não atingir o mesmo objetivo. A gente esperava muito o Campos Neto para falar da taxa de juros, né? Não sei se vai bater 15 daqui a pouco aqui. Qual que você acha que é a previsão para o Brasil? E, de novo, explicando por que sobe a taxa de juros para conter a inflação. Porque muito tempo foi culpado o Banco Central, né? Virou uma disputa, né? De ser o malvadão dessa história. Queria que você explicasse para a gente. Olha, eu saí do Banco Central há pouco, estou num período que a gente tem quarentena. Você não pode falar? Então eu não chuta. Eu não quero comentar. Não, mas você pode dar uma de, por exemplo, o Lula. Vamos falar assim. Mímica. O Lula pressionou muito você na época. Como é que foi? Eu não quero comentar. Não pode falar? Não? Mas deixa eu falar. Eu acho que o Banco Central está indo super bem. Eu acho que o problema não está no Banco Central. Às vezes tem muita mídia em torno do Banco Central. O Banco Central tem uma ferramenta que é os juros, né, para atingir uma missão que nem é dada por ele. A missão é dada pelo governo. O governo que escolhe a meta, o governo que escolhe o processo. O governo, por exemplo, poderia mudar tudo se quisesse, mas não. O governo escolheu fazer a meta de inflação do jeito que ela é feita e tem uma meta que é escolhida pelo governo. O Banco Central usa os juros para atingir aquela meta, né? Então, assim, eu acho que o Banco Central está fazendo um bom trabalho, não tenho crítica em relação a isso. Não quero comentar de curto prazo, porque acho que não seria bom para mim nem para o Banco Central. Mas, assim, eu acho que a gente tem que olhar um período mais longo, né? Um período mais longo que a gente está vindo. Aí a gente começa a ver que a gente tem problemas que não é de hoje, não é de ontem, já há algum tempo. E a gente vem embarcando, vamos dizer assim, numa linha, vamos dizer assim, de medidas que elas têm a mesma característica. E é uma característica que às vezes parece boa no curto prazo, mas ela não é boa no longo prazo, que é, olha, eu preciso fazer mais gasto social. Eu quero, né, ajudar melhor, eu quero ajudar mais as pessoas, o que é ótimo e precisa ser feito. Precisa também ter uma porta de saída, né? Quando você estimula a demanda, né, ou seja, eu estou dando dinheiro, né, para as pessoas que precisam, que vão consumir. É ótimo, porque as pessoas precisam consumir. Mas a gente precisa saber qual é a implicação disso no longo prazo. Então, se eu sempre faço isso, e como o governo não tem como pagar conta, ele precisa aumentar imposto, né? Da onde que eu estou aumentando imposto? Eu estou aumentando imposto do que a gente chama de super ricos, que é o estoque de poupança, e estou aumentando imposto das empresas, né, de formação de capital. Então, se eu estou sempre estimulando a demanda de curto prazo e cobrando e usando, e o dinheiro para pagar isso vem de investimento, no final das contas eu vou ter mais consumo e menos investimento. Se a gente pegar isso numa trajetória mais longa, mais consumo e menos investimento é mais inflação, né? Então, se eu continuo fazendo medidas que eu sempre quero estimular a demanda de curto prazo, porque é uma visão mais de curto prazo, e quem vai pagar a conta é o estoque de poupança e o capital, duas coisas acontecem. Eu vou ter mais consumo e menos investimento, que significa menos produtos na frente. Então, mais consumo para menos produtos é igual a inflação. Sim. Uma outra coisa que está acontecendo é eu sempre coloco o imposto no capital. Então, agora, por exemplo, eu quero tirar todo o imposto da mão de obra. E se eu tirar todo o imposto da mão de obra e colocar no capital, quando você for fazer uma obra na sua casa, é razoável imaginar que você vai ter muita gente com pá e pouca máquina. Porque a mão de obra é barata e a máquina é cara. E quando você tem mais unidades de mão de obra para menos unidade de capital, a sua produção não é muito eficiente. Você pode ver que se você tiver uma obra com muita pá e pouca britadeira, ela não vai ser tão eficiente. Às vezes pode ter um cara só lá com a britadeira e vai fazer uma obra mais rápido. Então, estou usando esse exemplo porque eu acho que a gente está nessa trajetória, né, de dizer que eu quero fazer, né, vamos dizer assim, mais programas sociais, justiça social, que é muito bom e é importante fazer, mas que eu sempre estou pagando a conta com o lado do capital e com o lado do investimento. A única alternativa a isso seria o governo investir muito. Só que o governo não investe muito, o governo gasta muito. Se você pegar o que é investimento, é pouco. Então a gente está um pouco nessa armadilha, né, nessa situação que gera, né, vamos dizer assim, uma inflação estrutural à frente, né, e gera um problema para a gente ser produtivo. Tanto é que você tira hoje o mundo agro e a produtividade do Brasil não cresceu quase nada, ela até caiu, né, nos últimos anos, se você olhar uma média mais longa. Ô Roberto, qual o maior desafio que você enfrentou nesses anos que você teve no Banco Central? Aquela coisa que você ficou sem dormir, você falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora, hein, aqui?
Eu durmo muito bem, né? A minha esposa sempre fala que eu durmo muito bem. Aliás, a minha esposa é fã, minha esposa tá aqui. Ela falou que se eu não viesse no Pânico, ela me matava. Tá vendo só? Tá vendo só como... Adriana. Tudo bom, Adriana? Recebo carinho. Obrigado aí pelas... Tá vendo? Tá vendo só? Ela não vinha. Central. Tá vendo? Aí a gente achando é um pau mandado? Dá R$100 pra Adriana. Ela mandou ele vir. Obrigado, viu? E aí, Obrigado. Roberto, qual o maior Obrigado desafio? também pela sua Então, assim, participação. eu acho que eu tenho uma característica, eu não tenho muitos problemas de dormir, eu tento sempre fazer a decisão técnica. Sempre tento me apoiar na decisão, vamos dizer assim, no trabalho técnico feito pelos outros, trabalhar em equipe. Eu tinha uma frase que eu achava muito boa, eu mandei fazer um quadro e pregar na sala do Copom, que dizia que a autoridade do argumento vale mais que o argumento da autoridade, né? Então, que é exatamente para a gente ter certeza que a gente trabalha em equipe, né, e que a gente fomenta o debate. E eu gosto de trabalhar com pessoas que pensam diferente de mim, que desafiam. A gente teve momentos difíceis na pandemia, porque o que é a dificuldade para um banqueiro central? É quando ele olha para frente e fala, eu não sei o que vai acontecer. Exato. E o meu modelo não está preparado para prever isso. O meu modelo não tem a menor ideia do que está acontecendo. As pessoas estão em casa, ninguém está saindo de casa. Você roda o modelo, qual vai ser o crescimento, qual vai ser a inflação? Ninguém sabia. Não só no Brasil, como em lugar nenhum do mundo. Mas a gente sabia que ia ter, vamos dizer assim, um programa de enfrentamento grande, ou seja, a gente tem, vamos dizer, duas dimensões. Primeiro, o governo ia gastar mais, né, para socorrer as pessoas, as empresas, e os bancos centrais iam cair os juros, que ia estimular mais o crédito, né? Então isso foi feito. Então a gente estava naquele ambiente que a gente não sabia o que ia acontecer. As pessoas diziam que ia ter uma recessão mundial sem proporções. No final das contas, a gente olha, né, depois do fato, a queda do crescimento, não só no Brasil, mas em vários países, foi bem menor do que o esperado. O gasto também foi muito maior do que o esperado. Foi o maior gasto. Você pensar que o mundo coletivamente gastou 11%, 12% do PIB em 12 meses, isso nunca aconteceu. Na crise de 2008 foi 4 vezes menor. E aí depois você tem que lidar. Bom, eu resolvi aqui um grande problema, que foi a pandemia, mas eu tenho um efeito colateral. Qual foi o efeito colateral? Foi o maior processo inflacionário sincronizado de países em muitos anos. E o Brasil fez parte dele, né? Mas como vários outros. Então eu diria que o momento, para mim, o momento mais difícil, os momentos mais difíceis são aqueles momentos que você tem muita incerteza e que as variáveis que você tem e os modelos que você tem, você sabe que não vai funcionar para aquele momento. Então você tem que pensar muito fora da caixa. Boa. Você acha que o momento agora é pior do que foi na pandemia, com essa briga aí do Trump e da China? Eu acho que não. Eu acho que a pandemia, teve algumas semanas durante a pandemia que a gente se reunia, os bancos centrais, um olhava para o outro e falava, como é que vai ser, né? O que vai acontecer? Qual vai ser o impacto no crescimento? Qual é o impacto das pessoas ficarem em casa? Ninguém sabia como é que ia ser a adaptabilidade, né, da economia a isso. Foi muito melhor do que o esperado, né? Inclusive desenvolveu processos tecnológicos que hoje servem, né, e que ajudam as pessoas. A gente faz hoje, quantas videoconferências a gente faz hoje? Sim. Não era comum eu passar o dia fazendo 3, 4, 5 videoconferências. Hoje é natural e é mais eficiente. Às vezes você está na sua casa, faz 5, 6 reuniões e tal. Então isso aconteceu. Então eu acho que agora a gente tem uma incerteza em relação ao que os Estados Unidos diz, que é uma busca por reciprocidade, que eu espero que seja reciprocidade, espero que não seja uma coisa protecionista, porque aí eu acho que vai ter mais ineficiência, mas se for a reciprocidade, que é o que eu escuto os economistas americanos falarem, eu acho que a gente vai ter, né, algum ruído, em algum momento pode estabilizar na frente. A comunicação não foi boa, a tabela, eu acho que deixou muitas dúvidas em relação a qual é o verdadeiro objetivo, e agora eles têm que explicar melhor. O governo gasta muito tempo tentando ganhar credibilidade. E aí, quando dá um deslize, perde muito rápido, né? E aí, quando você perde muito rápido, você demora um pouco mais para ganhar. Então, eu acho que tem um processo agora da gente tentar entender o que vai acontecer. Os mercados começam a ficar mais voláteis porque não entendem. E tem uma outra coisa que pouca gente fala, que é, se a incerteza for muito grande, os mercados podem fazer um plano que até seria bom, dá errado. Porque se o mercado começa a ter uma correção não linear, ou seja, começa a ir para o desespero, você começa a gerar alocações na economia resultante daquilo, que faz com que o plano não funcione. Roberto, você foi muito atacado e até responsabilizado, né, por a taxa de juros estar alta. Nós todos acompanhamos tudo isso. Você pode explicar um pouquinho qual que é a responsabilidade do presidente do Banco Central, como funciona o Conselho Monetário, como são tomadas as decisões e quem eram as pessoas que compunham, quando você era presidente, o Conselho Monetário e como é que está a composição agora? Olha, a autonomia faz com que você tenha um presidente que fique 4 anos, né, 2 anos em cada mandato, e são 8 diretores, em cada ano o governo pode trocar 2 diretores, né? Então, quando eu comecei no Banco Central,
tinha um entendimento de que a ideia era que eu teria liberdade total para trabalhar. Então eu escolhia os 2 diretores, eu mandava lá o nome do presidente, às vezes ele ligava lá, isso aí mesmo, tá bom, tchau. Então assim, eu escolhi os diretores. Nos primeiros 4 anos eu escolhi os diretores mesmo depois da autonomia. Quando cruzou outro governo, existia, obviamente, e acho que até razoável, o governo queria, né, escolher os diretores que ele queria. Ele tinha direito de escolher os diretores. E o processo foi assim, bem suave nesse sentido também. Ele escolhia os diretores. Algumas vezes o ministro falava comigo, olha, estou pensando nesse, o que você acha e tal. Nunca teve nenhum grande problema. O governo teve algumas escolhas que passaram assim, por um debate. Teve algumas outras escolhas que eu fiquei sabendo pelos jornais, pela televisão. Faz parte da autonomia. Lembrando que eu defendi a autonomia, né? Eu ajudei a fazer o projeto. Então eu não posso ir contra o projeto que eu mesmo ajudei a fazer. Eu acho que ele é ótimo. A gente estava tendo uma festa agora de 60 anos do Banco Central, que estava lá ministros, gente do Suprema Corte, do STF, e eu olhei aquilo e falei assim, eu estou feliz dessa festa aqui. Por quê? Porque eu acho que o Banco Central está ganhando institucionalidade. Eu vou contar uma história aqui rapidinho do Banco Central do Peru, que acho que é uma história que eu sempre conto, mas é interessante. Então tem um presidente do Banco Central do Peru que chama Julio Velarde. Ele é super amigo meu. Ele está lá há 18 anos. Aí você olha, em 18 anos, o Peru já trocou presidente, um já se matou, o outro já fez ataque, não sei o quê, e ele está lá, tranquilo. E eu falo para ele, Julio, essa confusão em toda aqui no país durante esses anos, você está aí tranquilo, ninguém te ataca. Ele falou, olha, na primeira transição do governo teve algum ataque, depois as pessoas, o Congresso, a sociedade entendeu que o Banco Central autônomo era bom, e hoje em dia isso não é mais assunto. O governo briga, os ministros brigam, mas eu estou aqui fazendo o meu trabalho que é técnico. Então, eu espero que a gente consiga atingir esse nível de maturidade. Eu acho que esse evento de 60 anos que teve agora foi um evento nesse sentido, de falar, olha, tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de outro, mas o Banco Central é técnico. Quem dá a missão do Banco Central, botaram uma foto do Julio Velarde ali agora, viu? Então quem dá ao Julio aí? Bonito ele não é, né? Parece seu barriga, meu. Bonito. Parece o pinguim. Se o quesito for beleza... Deixa eu só fazer um break agora, Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com o Tomé Abduch, estamos aqui com o nosso querido Roberto Campos Neto e o nosso... uma elegância. Encontro de notáveis. É um encontro de notáveis nesse programa. É só um break rapidinho para a rede de rádio. A gente continua para você que está na TV aí, nas outras plataformas. Muito bem, presidente, vai lá. A gente está falando da autonomia do Banco Central. E como é que é a questão? Porque assim, o Banco Central ele é utilizado politicamente. Olha, a culpa é deles. Como é que os profissionais que você disse, que a maioria são técnicos lá, lidam com essa pressão política externa dentro do Banco Central? É um processo de aprendizado, né? É a primeira vez que a gente tem um Banco Central autônomo que atravessa um governo para o outro, né? Então, até o próprio ministro disse, olha, é a primeira vez que um ministro vai ter que conviver com o presidente do Banco Central, o ministro da Economia vai ter que conviver com o presidente do Banco Central que ele não colocou. E eu acho que esse processo tem um aprendizado, né? Mas acho que o governo aprendeu uma coisa, quando você ataca o Banco Central, você tira um pouco a credibilidade do Banco Central. Por mais que ele seja técnico, o Banco Central sendo atacado, existe uma dúvida sobre a capacidade do Banco Central de responder, porque é um órgão contra um governo inteiro. Quando você ataca o Banco Central e a credibilidade do Banco Central cai, o custo, né, de fazer a inflação convergir para mim é até maior. Então, quando o governo ataca o Banco Central, é como se ele estivesse dando um tiro no próprio pé, porque ele vai fazer com que o custo de convergência da inflação seja maior, ou seja, muito provavelmente você vai ter que conviver com juros mais altos do que você teria que conviver se você tivesse mais harmonia com o Banco Central. Então, eu acho que essa lição está sendo aprendida, né? É importante entender que o Banco Central é técnico, não age politicamente, e quando você ataca o Banco Central e diminui a credibilidade do Banco Central, você faz com que o custo de convergência seja maior. Como é que era antes? Quando não era que o Banco Central não tinha toda essa autonomia? Olha, o presidente escolhia, né? O presidente da República escolhia o presidente do Banco Central. Durante muitos anos existia um acordo meio implícito que o Banco Central tinha autonomia, mas quem decidia era o presidente da República. Se um dia ele entendesse que deveria trocar o presidente, ele poderia trocar. Tem algumas passagens nesse sentido, inclusive no livro do Meirelles, né? E aí você tem a autonomia de fato. A autonomia de fato é muito boa, por quê? Porque a gente está num mundo mais polarizado. No mundo mais polarizado, com autonomia de fato, você não precisa confiar de que o executivo vai seguir o que foi acordado. Está escrito na lei, né? Então assim, eu vou deixar o presidente do Banco Central, eu vou tirar. Não. Você não tem direito nem de deixar nada. É a lei que está dizendo isso, a menos que você vá no Congresso e consiga derrubar a lei. Então, assim, o fato de estar na lei, eu acho que dá uma estabilidade maior de longo prazo. Eu acho que a transição de um governo para o outro teria sido uma transição com maior volatilidade de mercados se não tivesse tido a autonomia do Banco Central, né? Você vê que o Banco Central resistiu, teve muitos ataques, depois eu acho que teve um período de melhora. Eu acho que isso está, né, amadurecendo, é um processo que está amadurecendo. Presidente,
A gente cresce um pouquinho mais de 3%, já gera inflação, e aí o Banco Central tem que ligar a turbina dos juros. Como é que a gente sai dessa armadilha a curto prazo? O que dá para o governo fazer para o Banco Central não ter que subir os juros e a gente ter um crescimento sustentável? Ou seja, aumentar a renda, diminuir o desemprego e ainda não gerar inflação. Eu acho que, assim, é óbvio que não tem uma solução mágica rápida que vai funcionar em 1, 2 meses. Mas acho que passa pelo caminho de você estimular a oferta e não a demanda, né? Então, assim, existe às vezes uma percepção muito errada, que eu vejo em muita gente falando que acha que a inflação, né, é um fenômeno de oferta e que a inflação é um fenômeno de oferta e que o crescimento é um fenômeno de demanda. Então, se eu estimular a demanda, eu vou gerar crescimento, porque as pessoas vão consumir mais e porque elas estão consumindo mais, os outros vão produzir mais. Não funciona muito bem assim na economia, é mais ou menos o contrário. O que eu preciso é estimular a oferta, porque estimulando a oferta, eu estimulo a produção, acaba gerando emprego e aí eu tenho um nível de renda, vamos dizer assim, um equilíbrio macroeconômico mais sustentável para seguir um crescimento sem inflação. Como eu disse anteriormente, grande parte das políticas do governo nos últimos tempos são políticas mais ligadas, vamos dizer assim, a uma visão política, eleitoreira, mais de curto prazo. Então, vou estimular a demanda. Como eu não tenho como pagar, eu tenho que tirar de algum lugar, eu acabo tirando, né, da parte produtiva, porque eu tiro da poupança ou da formação de capital. Então, e a gente precisa reverter esse equilíbrio. A gente precisa entender que a gente precisa, de fato, ter mais políticas de oferta. E o governo precisa gastar menos e investir mais também. Então, precisa ter uma parte de um ajuste. Hoje, a dívida nominal do Brasil vai caminhar para crescer 9% ao ano. Então, 9% ao ano, com sua dívida lá, você que tem um dinheiro emprestado, 9,5% ela cresce por ano. E aí você tenta fazer uma economia para contrabalançar esse 9,5% que cresce. Um pedaço grande, obviamente, é juros, né? Porque está incluído juros. Então, se você não faz um equilíbrio, ou se você não tenta fazer um que a gente chama de superávit primário, que é que eu tento gastar menos do que eu arrecado, para abater um pouco esse crescimento, ele vai crescendo. Então, hoje, como essa dívida nominal é muito grande, o mercado coloca no preço que vai ter, né? Vamos dizer que a trajetória da dívida vai ser crescente. E por isso, né, a gente tem, quando a gente olha as variáveis de longo prazo, tanto a taxa de juros longa como a taxa de juros real longa, elas têm um pouco no preço essa incerteza que é criada por uma dívida que é grande, por um juros que é alto, que faz a dívida crescer. Agora, não adianta só falar assim, não, então eu vou cortar os juros, porque se eu cortar os juros, aí eu tenho mais inflação, porque eu tenho, de novo, um país que está, né, crescendo mais do que a sua capacidade, que é a sua pergunta original. E a gente consegue ver isso em vários lugares. A demanda agregada cresce muito mais do que o PIB, a gente tem uma necessidade de importar maior, então a importação cresce em relação à exportação, lembrando que quando tem muita demanda e eu não consigo produzir no país, eu tenho que importar. Então, todas as variáveis que medem se o país está aquecido ou não, ou seja, está crescendo mais que as capacidades, como se tivesse várias luzinhas, todas elas acendem. Então, mostra que a gente precisa de um equilíbrio onde a gente produz mais. Ou seja, mais políticas, só para terminar, mais políticas de estímulo à oferta. Só que aumentar a capacidade demora tempo, né? E aí não traz votos, é isso? Está correta essa lógica? Demora um certo tempo para aumentar a oferta? Demora um certo tempo, né? Demanda uma estruturação grande, são políticas que precisam ter, né, aprovação do Congresso, precisa ter uma sincronia com a parte judiciária, porque muita coisa acaba sendo judicializada, mas eu acho que é o caminho, né? Eu acho que hoje o caminho passa por você pensar, olhar mais para frente, olhar uma coisa mais longa, não fazer política de curto prazo, olhar mais para o longo. Mas isso não dá voto, né? Isso não dá voto. Esse é que é o problema. O que você acha do Alckmin agora? O Alckmin embolou um negócio sensacional. Ele quer tirar o alimento e a luz da taxa de inflação, ele bolou. O que você acha dessa estratégia? Eu achei boa. Eu achei que teve uma puta ideia. Sacada. Claro, um gênio. Não, olha, tem vários países que usam o conceito de core inflation, né, que a gente chama de núcleo, que é você tirar as coisas que são mais voláteis, né? E aí, em muitos casos, é alimentos e energia. O problema é que o Banco Central tem uma meta. E um país como o Brasil, que é um país pobre, alimento é um peso muito grande na cesta das pessoas. E não é só alimento espalha. E também não é verdade que a inflação hoje é só de alimentos. Se você olhar serviços, está rodando com uma inflação alta. O último número foi 0,96, ou seja, quando você 0,96 anualizado, mensal quando você anualiza.
E você tem também uma coisa que, se você tiver uma meta de inflação que não reflita o que as pessoas sentem no bolso, fica um descompasso entre o que o Banco Central está fazendo e qual é a percepção de inflação. Se eu persigo uma meta de inflação que não é aquilo que as pessoas sentem no dia a dia, vai começar a ter um descrédito, vai começar a ter uma perda de credibilidade em relação ao trabalho do Banco Central. Então, alguns países sim usam essa medida, mas são países onde tem duas coisas. Primeiro, o peso de energia e de alimentos é muito mais baixo na inflação do dia a dia, e são países que têm uma trajetória inflacionária mais estável. No Brasil, como é muito volátil e a comunicação entre alimentos e serviços, e energia e serviços, e energia e indústria é muito maior, a gente não recomenda que isso seja feito. Tá vendo, Geraldo Alckmin? Tem uma pergunta. Não está recomendado para... O que mais? Tem audiência? Guerezito. Na verdade, assim, o grande povo brasileiro, que é o que trabalha todos os dias lá, tal, e não tem muito tempo de prestar atenção na economia e nem às vezes estudar sobre isso, sempre acaba com aquela questão de tipo assim, as coisas estão muito caras e eu não tenho grana para comprar por causa da inflação. Existe uma maneira muito fácil de explicar para o público de o que é de fato a inflação e por que cada vez menos o nosso dinheiro tem poder de compra? Existe uma maneira fácil, que é o governo gasta mais que arrecada. Então, se a gente pegar um sistema fechado, imagina tudo que você tivesse, fossem 4 coisas para comprar em um dinheiro limitado. Se eu coloco mais dinheiro para comprar aquelas mesmas coisas, a coisa vai ser mais cara. Então, estou dando uma visão muito simplista aqui para as pessoas entenderem, mas de fato, quando o governo gasta mais do que arrecada por um período maior e é obrigado a emitir ou imprimir dinheiro ou emitir dívida, você entra nesse processo, que é um processo que tem outros desequilíbrios, esse não é o único, tem outros desequilíbrios, mas é importante entender que na cabeça das pessoas a inflação, ela não é o fenômeno geral da inflação. Na cabeça das pessoas, a inflação está muito ligada a uma coisa que os economistas gostam de chamar de preço saliente. O que é o preço saliente? É aquilo que você lembra. Então, por exemplo, você lembra da picanha, você lembra do ovo. Café. Nos Estados Unidos, você lembra da gasolina na bomba. Nos Estados Unidos, é a gasolina na bomba. Se a gasolina na bomba sobe, pode estar todo o resto, mas as pessoas acham que a inflação está mais alta. Então, tem esse tema dos preços salientes, que, aliás, é muito estudado em economia, e que, às vezes, os governos tentam, para parecer que a inflação está um pouco menor, controlar alguns preços salientes. Ou seja, eu estou com a inflação mais alta, mas deixa eu controlar os preços que as pessoas percebem. Isso geralmente também gera arbitragem, não é uma política muito eficiente, mas a forma de explicar para as pessoas olha, se alguém se endivida muito mais do que tem capacidade de pagar, o juros vai sendo mais alto, E eventualmente a pessoa vai ter dificuldade de pagar. Sim. Então, para a gente ter uma taxa de juros mais baixa, uma inflação mais baixa e um crescimento sustentável, a gente precisa acertar as contas do governo. Eu acredito que tem outras pessoas que pensam diferente, mas eu tenho uma forte crença que esse é o caminho. Mas tá difícil, Mas qual é a dificuldade que o governo tem de compreender uma coisa que é tão simples? Porque nas nossas casas, se você gastar mais do que você ganha, você quebra. Você não tem dinheiro para pagar suas contas. E vai chegar no momento que você está endividado, devendo o banco, devendo cartão de crédito. E no governo não é diferente disso. Qual a dificuldade que eles têm? E por que eles estão inflando tanto o tamanho do Estado, um número de ministérios tão significativo, estão gastando dinheiro a rodo? O brasileiro normal não consegue compreender isso, Roberto, porque é muito simples, não é nada de difícil compreensão. Olha, não é tão fácil resolver, porque tem muitos gastos que ele já vem carimbado, ou seja, são gastos que a própria lei faz com que você tenha que gastar XYZ para alguns setores. O gasto discricionário do governo é pequeno, então você precisa desindexar. Primeiro você precisa ter mais liberdade para realocar os seus gastos. Então eu acho que a desvinculação, a desindexação, uma coisa que já foi debatida e era muito debatida inclusive pelo ministro Paulo Guedes, eu acho que a gente precisa entender que hoje o orçamento é muito engessado, a gente tem um problema com isso. Inclusive alguns lugares como São Paulo, por exemplo, começou a desvincular. Aqui o governador Tarcísio desvinculou algumas coisas, porque dá mais liberdade no orçamento. Esse é um problema que nós temos. Outro problema que nós temos a gente tem uma visão mais assistencialista. Então eu preciso ter certeza que eu consigo manter meus programas sociais. E aí eu acho que em alguns desses programas, os programas são muito bons, porque o Brasil é um país que tem muita desigualdade e é preciso. Mas a gente precisa ter porta de saída. Eu acho que mais do que dar dinheiro para as pessoas, a gente precisa oferecer prosperidade. Eu quero oferecer uma oportunidade da pessoa ter um emprego. Eu não quero que ela fique dependente do Estado. Hoje a gente pega estados que mais de 50% da população depende do governo. Tudo bem, talvez seja importante nesse momento, mas qual é a estratégia de saída disso? E outra coisa, você começa a ver pesquisas onde as pessoas que recebem auxílio durante um tempo muito grande, elas começam a não mais achar que aquilo é uma coisa boa para elas, porque passa a sensação de dependência e de falta de prosperidade.
Então, eu acho que o que a gente precisa ter é uma política que incentive mais a oferta, né, que incentive mais o tomador de risco, que é um empresário, que é quem de fato está ali na ponta tomando risco, gerando emprego, às vezes dá errado, às vezes dá certo, vocês sabem disso aqui, né, e a gente precisa ter uma estratégia de saída de alguns desses programas e dar prosperidade para as pessoas e não dependência. Você citou o benefício social, e a Argentina ela herdou exatamente isso, né? Você pegar, né, o governo, né, do Alberto Fernandes, agora tem o Milei. O que você acha da iniciativa do Milei de diminuir ministérios, de ir para um outro caminho na economia? Olha, eu de novo, estou dando aqui o meu viés. Então, eu sou um economista liberal, eu acho que o plano da Argentina está indo no caminho correto. Ele fez um ajuste muito grande, num período muito curto. Você teve uma queda de crescimento nesse momento, porque você tira muito dinheiro na economia, mas você começa a já ver, partindo 12, 13, 14 meses, que a economia começou a crescer, a pobreza começa a diminuir. Então, tem sinais de que está dando certo. Ele tem um probleminha com o câmbio ainda que ele precisa ajustar, porque o câmbio ficou muito apreciado. Ele tem uma eleição agora em outubro que pode, né, gerar alguma incerteza, mas de uma forma geral, né, e eu aqui fazendo as ressalvas que eu sou bastante próximo ao ministro, lá ele é bastante meu amigo e também ao presidente do Banco Central, eu acho que eles estão num caminho em geral que é um direcionamento correto. É um direcionamento correto. Ainda existem riscos de execução, é um programa com risco de execução muito grande, porque foi um ajuste muito forte, né? Eu acho que vai ser importante a Argentina dar certo, né? Né? Para a gente entender que a gente pode atingir, né, o crescimento sustentável com menor participação do governo. Às vezes a gente tem uma coisa na economia que às vezes é difícil explicar para as pessoas, que eu falo, olha, tem um ponto de inflexão onde mais significa menos. Ou seja, o governo gasta mais, coloca mais dinheiro na economia. Ele fala, poxa, que bom, estou colocando dinheiro na economia. Mas as pessoas percebendo que esse dinheiro vai ter um custo muito alto na frente, elas têm uma reação àquilo. E às vezes o efeito dessa reação é maior do que o efeito do dinheiro que foi colocado. Então você acha que está colocando dinheiro na economia e está estimulando a economia, e na verdade você está contraindo a economia, porque do outro lado as pessoas estão tendo, né, uma interpretação de que aquilo vai custar mais caro, e como a gente tem expectativas mais racionais em relação ao futuro, a gente toma uma atitude no presente. Então, eu acho que é importante entender isso. Acho que a Argentina está, né, na minha opinião, e eu respeito outras opiniões, no caminho certo. Ainda existem riscos de execução, e eu acho que foi um plano muito ambicioso, né, dado o tamanho do ajuste. Agora, a inflação começou a cair, o crescimento começou a subir, a pobreza começou a diminuir, mas ainda existem alguns outros ajustes que precisam ser feitos. Mas a canhota lá tá na rua, mesmo nos né? Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também. Porque o problema, na China, o legal é ser da China, o Xi Jinping. Pode reclamar à vontade que vai ser aqui. Acabou. Lá os caras saem na rua. Você não viu lá na Tesla, os caras quebrando o carro e tal. Esse que é o problema, né, presidente? A China tem um processo produtivo bem capitalista, né? Então, se a gente... Sim, mas eu digo a população reclamando. Sim, é verdade. Tem maior controle. Turma não quer... Pressão popular, é lógico, fala, né? É lógico. Na Argentina é muito forte, claro, né? Porque o problema é o cara segurar a pressão. O Tomé lá, o Tomé é o rei da pressão. A Argentina lá. vive... Faz os bonecos, vai lá e... Enche na boca. E 3 palitos ele derruba o cara. E tem outras polêmicas. Põe boneco 3 lá da bonecos ele gente. É derruba. terrível. Tem mais polêmica ainda na Argentina, inclusive, com o Milei, que é a relação que você falou de digitalizar, que é a criptomoeda, né? Que eu não sei como é que é a sua visão de cripto e como é que você enxerga isso também. Lá foi uma polêmica, né? Assim, acho que é mais uma visão de aonde vai a intermediação financeira, ou seja, os negócios financeiros. Eu acho que aí vai para um caminho de mais abertura, mais divisão, os dados vão ser mais abertos, a gente vai ter mais conectividade instantânea, que é o que o Pix fez, mas a gente pode acelerar isso. A gente vai ter mais dinheiro digital e os processos de pagamento não vão ser mais centralizados, eles vão ser digitalizados, descentralizados, e em algum momento eles vão ser tokenizados, ou seja, vão ser instruções de pagamento com códigos numéricos. Eu não quero falar... Caramba, mas é o Drex isso? É o Drex isso. É o Drex, mas é o que as plataformas de blockchain já fazem, é o que as criptomoedas já fazem, é o que o stablecoin já faz. Na verdade, o que é o stablecoin? As pessoas confundem muito stablecoin com criptomoeda. O que é uma coisa e o que é outra? O stablecoin é basicamente, eu peguei $1, guardei aqui e falei, eu estou emitindo esse dólar digital e estou bloqueando $1. Então, quando você compra o dólar digital, eu tenho $1 de verdade guardado que eu bloqueei e estou te oferecendo uma versão digital dele. Por que eu estou te oferecendo uma versão digital?
digital? Por várias razões, porque às vezes você quer interagir numa plataforma onde é importante ter a programabilidade do dinheiro, então aquela característica do dinheiro digital vai ajudar, vai ser mais dinâmica naquela plataforma. Tem várias outras razões de divisibilidade, mobilidade do dinheiro, então tem várias outras coisas. E então tem essa parte que é o dinheiro digital, que a gente chama de stablecoin, que é você pegar algum lastro ou algum ativo verdadeiro, emitir, né, digitalizar ele ou tokenizar, e aí tem a criptomoeda, que é um negócio que não tem lastro. Então, é um ativo digital. Tem o conceito que está se surgindo agora de propriedade digital, que é uma coisa que estão falando muito sobre o Bitcoin. Eu não sou contra a criptomoeda, não sou contra a stablecoin. Eu sou contra a política de que a gente deve afastar o sistema financeiro tradicional das moedas digitais. Eu só acho o contrário. Eu acho que quanto mais perto a gente estiver das moedas digitais, mais a gente entender, mais a gente vai ser capaz, né, de unir as tecnologias, de avançar nos sistemas de pagamento e de entender e de regular. Porque se eu estou muito distante, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo regular, não consigo supervisionar. Então, Mas aí se regular a moeda digital, acabou a alegria da coisa. Não, você pode regular de tal forma que você esteja protegendo só por exemplo, vamos pegar um stablecoin. Stablecoin, quando você compra hoje um stablecoin, você acha que você está comprando um dólar digital. O que significa regular o stablecoin? Eu quero ter certeza que quando você comprou um stablecoin que você acha que você tem um dólar digital, eu quero ter certeza que quem te vendeu aquilo tem o dólar guardado em algum lugar. Tem lastro, né? Sim, tem lastro. Mas o melhor é a notinha de 100, guardadinha. Tem gente que acha que no guarda-roupa. Na malinha, embaixo da cueca. Só você que sabe onde está lá. Ó. Tomé gosta. Tomé tem uma mala. Porra, o melhor ativo é a notinha de 100, aquele cheiro. A gente cheira. Você sabe, você é do Banco Central. A gente acha isso. Bitcoin. A gente acha isso, Emílio, mas os jovens não sei se acham tanto, não. Eles acham que tem uma facilidade grande em poder transacionar o dinheiro digital. Mas, de fato, o que a gente precisa na regulação é ter certeza que tem uma segregação de contas e que tem um lastro. Ou seja, se eu estou te vendendo alguma coisa que eu digo que está garantido por um ativo, eu tenho que ter aquele ativo. Então, sim, a garantia, né? Então, a garantia. Assim, a regulação necessariamente é ruim. A regulação é para fazer com que as coisas cresçam com estabilidade. Mas, ô presidente, o senhor disse anteriormente que se o mundo caminhar, né, para essa moeda digital, né, então resolveria aí o problema de tarifas, teria uma espécie de sistema global aí de pagamentos. Agora, isso também não perderia a hegemonia do dólar? Mas vamos só separar o que é moeda digital do que é pagamento instantâneo. Eu posso ter um mundo conectado instantaneamente através de um Pix, que não é uma moeda digital, é só um sistema de pagamento instantâneo, né? A moeda digital é você pegar esse sistema e fazer com que ele seja tokenizado, que ele navegue numa plataforma, né, de blockchain. Então são coisas diferentes. A gente pode ter os dois, inclusive. Mas se vai perder a hegemonia do dólar, o que eu tenho dito é que vai ficar pouco relevante qual é a moeda. Porque se eu estou fazendo um negócio com você, eu sou um país e você outro, instantaneamente, e o tempo de liquidação é 2 segundos, qual é o risco que eu estou correndo de moeda? Eu fiz uma operação numa moeda, baseada em uma outra moeda, que traduziu para a sua moeda. Se essa operação leva 2 minutos, 2 segundos, o risco é muito baixo. Óbvio, tem algumas outras coisas, como precificação de ativos, que, óbvio, ainda é importante você saber qual é a moeda que está sendo precificada. Mas grande parte do risco transacional do comércio internacional pode ser eliminado se o pagamento for instantâneo. Então, sim, o dólar vai perder um pouco a hegemonia, mas não é só o dólar, o que vai perder, o debate de qual é a moeda que vai ser a moeda da vez, ou que vai ser a moeda que vai ter a hegemonia, esse debate fica obsoleto, porque a digitalização faz com que você não tenha o risco da moeda na mesma proporção que você tem hoje. Isso já está acontecendo um pouco, tá? Você falou para nós agora. Eu vou fazer um breakzinho só para a rede de rádio. Aliás, pela sua audiência, muito obrigado. Presença ilustre aqui, Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, conversando com a gente. E o futuro do planeta. Isso aqui é importante. Planeta hostil? Por isso que a gente está em primeiro lugar. Todo o Brasil quer saber agora qual vai ser o futuro do planeta. Temos aqui esse encontro de notáveis. Aí sim, hein? É só o break para o rádio. Vai lá, Reginaldinho. Pois não. Você fez a pergunta? Tomé. Um pouquinho do trabalho social, né? Da importância do trabalho social, e todos nós sabemos disso. É importante que a gente diga que nós liberais, nós valorizamos muito o trabalho social. Só que para fazer social, você tem que gerar riqueza. E quem gera riqueza é o empresário, o empreendedor. É ele que toma risco, é ele que dá a cara para bater, é ele que toma todas as burocracias para ele próprio, emprega as pessoas e paga impostos.
E com a taxa de juros hoje em mais de 15%, a gente sabe que para um empresário hoje tomar dinheiro no banco, os que estão alavancados, ele não toma 15% ao ano, ele acaba tomando um pouco mais. A grande maioria está muito preocupado com isso. Está preocupado, inclusive, em quebrar a sua própria empresa, porque o que ele tem de receita e de lucro acaba sendo muitas vezes menor do que ele tem do custo financeiro. Como que a gente consegue equilibrar tudo isso? Né? Como dar um equilíbrio para que você possa ter um empresário trabalhando com baixas burocracias, com financiamento baixo, para que ele gere riqueza e aí sim a gente possa fazer o trabalho social? Eu acho que é importante dizer que não é o Banco Central que é malvado e que subiu os juros, né? O Banco Central subiu os juros porque tem uma inflação e ele precisa combater a inflação e é um mandato que é dado pelo governo. E essa situação ocorre em grande parte porque o governo gasta mais do que arrecada. Então, quando o empresário, né, tem uma taxa de juros alta, ele devia pensar que aquela taxa de juros está alta porque o governo gastou mais do que arrecadou, teve mais risco. Quando tem mais risco, a taxa de juros sobe e ele está pagando por aquele risco. Acho que é importante, né, que as pessoas tenham essa conscientização. E o que vem acontecendo no mundo recentemente é que a gente caminhou, a pandemia gerou uma desigualdade grande. Por quê? Acho que é importante talvez falar sobre isso. Na pandemia, teve o maior, como eu disse no começo, teve o maior plano de gastos, né, da história do planeta. Mas não foi igual, né? Então, países ricos gastaram mais ou menos 20% do PIB. Né? Países emergentes, medianos, gastaram mais ou menos 10%. E o que a gente chama de LIC, que é Low Income Countries, são os países mais pobres, gastaram 4%. Né? Curiosamente, como os países ricos gastaram muito dinheiro, a taxa de juros também nos países ricos está um pouco mais alta. Né? Quando a taxa de juros nos países ricos está mais alta, todo o resto sobe também. Então hoje você tem uma situação de que os países que menos gastaram, que são os pobres, são exatamente os que mais precisam de recurso, só que o recurso está muito mais caro. Por quê? Porque os países ricos gastaram muito mais. Então você tem todo esse debate em relação agora a essas agências multilaterais que captam o dinheiro dos países ricos para fazer projetos. Mas, de novo, né, o governo não cria prosperidade em si. Então o que a gente precisa é ter um estímulo, né, para que o setor produtivo faça os investimentos necessários, tome o risco necessário, tenha a segurança jurídica necessária, tenha a visibilidade de longo prazo necessário, tenha os juros baixos necessários para que ele, tomando risco, faça com que a gente aumente a oferta e consiga crescer de forma estável, com inflação baixa e juros baixos. O presidente, você está falando da conscientização do brasileiro. Com a internet, com todo esse debate que nós temos aí nas redes sociais, você tem debate de economia, você tem debate de política. Você acha que a maioria, os brasileiros, eles estão com uma percepção mais liberal? Você acredita que em algum tempo a gente pode ter um Brasil mais liberal? Porque o brasileiro ele está ligado na política, ele está ligado nos impostos, em tudo. E a perspectiva liberal parece que está maior, está aumentando no Brasil, porque você tem o MEI, você tem o PJ, então acho que... O que você acha? Você acha que a gente está caminhando por um Brasil liberal? Excelente pergunta. Eu acho que... excelente pergunta. Eu que passei para ele. Tem cola aí, tem cola. Tá no roteiro. No WhatsApp. Olha, excelente pergunta. Acho que aí tem duas dimensões que são mais claras. Tem outras, mas são duas mais claras. Primeiro é na relação de trabalho, né? Hoje você tem muitos jovens que trabalham ou com aplicativo ou que trabalham de casa. Hoje você tem médicos que atendem remotamente. Você tem todos esses entregadores de iFood. Assim, tem milhões e milhões de pessoas que passam a ter uma relação com o trabalho diferente, onde eles têm mais flexibilidade, trabalham através de algum canal digital, algum processo digital. E o governo precisa entender isso. Ninguém quer sindicato, ninguém quer que alguém fale, olha, você vai trabalhar 5, 6 horas por dia, você vai trabalhar 7 dias por semana, ou 6 ou 5. As pessoas falam, não, vocês não estão entendendo. Tem um jeito novo de trabalhar. Eu não quero que você me diga como vai trabalhar, eu quero que você melhore o instrumento de trabalho que eu tenho. Me dê mais poder de digitalização, me dê mais regras flexíveis, me dê mais condição de visibilidade na frente para eu poder investir. Então, eu acho que tem, primeiro, uma dinâmica do trabalho que está claramente mudando e, assim, os jovens têm uma visão diferente disso. Segundo, é sobre a inflação, né? Eu acho que os jovens começaram a ter uma percepção de que, olha, a inflação não é culpa, o meu avô disse isso há muito tempo, a inflação não é culpa do malvado do empresário que subiu o preço ou do dono do supermercado. A inflação, no final das contas, é culpa do governo. É um processo onde você gasta mais do que arrecada. Isso está mais, não diria que está em toda a população, mas está mais transparente. E por isso a gente vê que processos inflacionários começam a bater mais rápido na popularidade. O que é bom também, porque o governo agora sabe, olha, eu também não posso conviver com inflação muito alta porque tira a minha popularidade. Então, eu posso reclamar dos juros, mas se eu reclamar muito dos juros e cair os juros na marra e a inflação subir, também me atinge na popularidade. Então, também eu acho que é um amadurecimento. Então, acho que o jovem, através da mídia social e através de tudo que tem hoje, né, você consegue ter qualquer conhecimento
na web, né? Tem tudo disponível. Óbvio que você tem que filtrar, tem muita coisa. Mas eu acho que sim, eu acho que mudou a relação em relação ao trabalho e mudou um pouco a relação na questão do entendimento da macroeconomia. Agora, por exemplo, que nem o governo agora. Puta, o cara raspou o tacho. O nosso querido... Vocês sabem quem, né? Você conhece, né? Você conhece? Gaúcho. Taxadinho Gaúcho. Taxadinho Gaúcho. Você conhece ou não? Você não conhece? Põe. Vamos ver. Põe o Taxadinho Gaúcho aí. Por favor. Por favor. Da tela. Você não conhece? Nunca viu jogar? Você vai ver já. Pô, Nossa, camisa Toca 10. Mas bate com a esquerda. Assim, camisa 10 nosso é o Taxadinho. Esse é bom. O Taxadinho, ele passou... Olha lá, ó. Chegou Taxadinho Gaúcho, o bruxo da taxação brasileira. Saiu driblando com o Brasil na Copa do Imposto de 2002. Fez cada taxada que deixou todos os brasileiros de bolso vazio. No rolê dos impostos, nem mesmo o Super Xandão escapou da sua tributação. A cada rolê que ele taxa, a cada jogo que ele tributa, a cada drible que a Receita Federal leva, a magia da tributação acontece. E o bruxo da taxa faz história nos impostos. Salva de palmas. Taxadinho Gaúcho. Vamos aplaudir. Joga muito. Isso é coisa nossa. Nossa, camisa 10. Agora eu pergunto pra você o seguinte, por quê? Também não adianta tentar tirar dinheiro dessa maneira, porque chega um momento que acaba, que você não tem mais como. E tem que ser o quê? A produtividade? Tem que ou gastar menos? Não tem outra saída? Não, olha, não fiquem bravos comigo, mas acho que o ministro Haddad, dada, vamos dizer assim, a perspectiva e dado o governo que a gente tem, tentou fazer um ajuste fiscal. Tentou fazer um ajuste fiscal. Claro. Eu tive com ele muito próximo durante muito tempo. Eu via que ele tinha um esforço grande, mas existia uma política, né, vamos dizer assim, social que vinha do governo, e aí ele tentava equilibrar, como não tinha dinheiro, tinha, vamos dizer assim, o que ele chamava de justiça tributária. Então, eu também não quero colocar aqui... Lógico. Vocês estão me colocando aqui... É o nosso herói, é o Taxadinho Gaúcho. Pra assim, gente isso é que importa. Mas eu de fato acho que ele tinha uma preocupação, né, com o tema fiscal, num governo que tinha muito menos preocupação com o fiscal do que ele tinha, tá? Então, acho que é importante... Agora, qual é a solução? O governo tem que gastar menos. Né? O governo tem que gastar menos. Como é que o governo gasta menos? Tem algumas coisas que você precisa fazer por eficiência, tem algumas coisas que você precisa fazer por menos gasto ou melhoria nos programas. Tem que ter plano de saída dos programas. Tem uma parte de estados e municípios também, Emílio, que os gastos estão bastante elevados. A gente vê, por exemplo, que vem de estados e municípios está bastante grande. Então, tem um trabalho muito amplo para fazer. Tem que ter uma conscientização que talvez colocar menos dinheiro na economia signifique mais, porque se as pessoas entenderem que você colocando menos, você vai criar uma situação de juros mais baixos à frente e de crescimento mais estável à frente, o menos pode significar mais. Eu acho que a coisa mais importante é virar esse chip de que, olha, talvez fazendo menos, gastando menos, signifique mais. Uhum. Talvez não seja no curtíssimo prazo, mas rapidamente isso se ajusta. Né? Então, eu preciso, como os economistas falam, fazer, vamos dizer assim, uma coisa restritiva que seja expansionista. Ou seja, ele é restritivo no curto prazo, mas é expansionista no médio e longo prazo, porque as pessoas entendem esse processo. Você acha que a população acredita se você fizer lá, se você der o exemplo, vamos chamar assim, de exemplo, eu estou economizando, a população vai ter outra perspectiva daquele governo, cara que está lá? Eu acho que a população olha muito para o bolso. Nem todo mundo tem, né, e nem teria como ter uma compreensão ampla de macroeconomia, mas você tem condições hoje de fazer isso de tal forma que você passa assim, um período, um ano, talvez um ano e pouco, onde de fato o ajuste tem um efeito, mas à medida que as pessoas veem, né, as coisas melhorando na ponta, e você consegue explicar e ser transparente naquilo que está fazendo com previsibilidade. Não pode falar assim, eu vou fazer um ajuste fiscal, aí muda aqui, eu faço uma coisa diferente. Olha, esse aqui é o caminho que eu vou seguir, eu estou falando hoje que eu vou seguir, e você tenta, né, seguir naquele caminho com previsibilidade. Aí eu acho que quando a gente pega o mundo hoje, não é só um problema do Brasil, a gente fala muito do Brasil aqui, mas o fiscal está ruim em vários lugares. Quando a gente pega o nosso primário, por exemplo, que todo mundo critica, ele é melhor do que muitos outros lugares. O primário é o quê? O primário é o quanto você consegue economizar tirando, né, o gasto da dívida, né? Porque tem um gasto de juros, né? Tá, que é os juros que o governo paga para você deixar o dinheiro lá parado. Então, tirando o efeito Tirando isso, é o primário. Isso. Então, assim, se eu faço um primário muito bom, eu ajudo a pagar minha conta de dívidas, né? De dívida. Se eu tenho um primário negativo, eu tenho a dívida e mais um pouco que eu gastei, né?
Então, esse é mais ou menos só para as pessoas entenderem. Eu simplifico um pouco aqui para as pessoas poderem entender, mas é mais ou menos isso, né? Então, uma coisa é a dívida que você tem no banco e outra é quando você está gerando ali de cash flow da sua atividade no dia a dia. Se a sua dívida está crescendo, você está perdendo dinheiro no dia a dia, aí sua dívida vai crescer muito mais, né? Porque tem os juros da dívida, mais o que você precisar pegar mais emprestado para pagar aquela dívida que você acabou de contrair, né? Então, é um pouco essa dinâmica. Mas acho que não é uma coisa de curto prazo. Tem assim, um conjunto de políticas que já são feitas há bastante tempo que levam, vamos dizer, a uma situação onde a gente tem menor produtividade. O mundo está passando por um problema de produtividade, e aí as pessoas criticam muito os Estados Unidos, mas se você pegar a renda per capita dos Estados Unidos antes da pandemia e depois, ela quase dobrou. Não tem nenhum lugar do mundo onde aconteceu isso. Então, os Estados Unidos está muito ruim, está muito mal, mas os Estados Unidos é o lugar onde tem produtividade. Grande parte das invenções ainda são feitas nos Estados Unidos. É verdade, a China está desafiando um pouco isso, mas grande parte ainda é feita nos Estados Unidos. Você pega as grandes empresas que foram criadas nos últimos anos, elas estão nos Estados Unidos. Se pegar o estado mais pobre dos Estados Unidos, que se não me engano é Missouri, tem uma renda per capita que é maior do que qualquer país europeu. Então, assim, a gente não pode... Sim, existem desigualdades nos Estados Unidos, sim, existem problemas, sim. Mas esse modelo foi um modelo que foi capaz de produzir produtividade e riqueza durante um bom tempo. Não significa que não possa ter algum tipo de ajuste, mas isso é importante. Eu acho que esse é o modelo que a gente precisa, né, que as pessoas se conscientizem, que eu preciso estimular as pessoas a tomarem risco. Eu preciso do empresário, eu preciso do empreendedor, eu preciso da estabilidade para ele. Quanto menos eu atrapalhar melhor. Se eu não atrapalhar, já está bom, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o entendimento. E às vezes é difícil. Eu concordo com você que é difícil, às vezes, comunicar para a população. Mas acho que é importante. Eu acho que a população, aos poucos, está se conscientizando cada vez mais, né, de que a gente precisa de uma coisa mais moderna. É que o Lula está falando. A comunicação tá muito boa, a comunicação. Agora ele está aparecendo bastante, está falando. Sim. Está inaugurando as coisas, mas não é. Percepção, né? O que você acha da... Você que é um homem da comunicação, com esse belo cabelo que você tem. Cabelo de panetone. O que você acha da comunicação do... Você acha que é o quê? O presidente aqui gosta do taxadinho. Foi aplaudido aqui pelo presidente que ganhou o prêmio. O que você acha? Eu acho que não adianta nada se você ter uma boa comunicação se você não tiver um bom produto, né? É você que está falando. Não é? Aí, ó. Economista. Aí, aproveitando o gancho nesse meu comentário, presidente, o senhor fez um excelente trabalho à frente do Banco Central. Eu vou apanhar hoje aqui. Por quê? Mas... É que você não viu o Sam. O presidente da República pegava muito no seu pé, certo? Sim. E agora, com o Galípolo continua o seu trabalho até agora. Toda a equipe lá, né? Os 8 diretores, mais o Galípolo. E por que agora o presidente não está pegando no pé de Gabriel Galípolo? Ah, mas isso é fácil. E o senhor é um cara muito simpático. Ele veio com a esposa. Respeita, por favor. Respeita. Olha o capacete. Respeita que ele veio com a esposa. Porque não é uma coisa pessoal. Porque ele é o Alan tá na pista. O capacete indo pra cima. Eu acho que tem um tema da narrativa, né? Que isso é muito comum em qualquer política, em qualquer classe, em qualquer país, que eu preciso ter uma narrativa para explicar as coisas. Eu acho que no final eu caí no meio dessa narrativa. Mas eu acho também que tem um entendimento, ao longo dos últimos meses, tem um entendimento do governo que atacar o Banco Central, atacar a política de juros, fazer com que o Banco Central tenha menos credibilidade é um custo maior para o governo. É um custo maior em termos de juros, é um custo maior em termos de estabilidade, expectativas que acabam influenciando os juros também. Então, eu acho que isso melhorou, mas eu acho que é um problema de narrativa. Eu sempre fiz um trabalho técnico, tentando fazer o melhor para o Brasil. Os diretores do Banco Central sempre também fizeram um trabalho técnico. A gente tem uma mistura de diretores que são da casa, diretores que vêm de fora. Eu trabalhei bem com os diretores que eu indiquei, também trabalhei bem com os outros diretores. Não acho que o Banco Central tem um problema hoje, acho que hoje o problema não é o Banco Central está fazendo o que dá para fazer com as variáveis que tem na mão. Então, mas eu acho que foi a narrativa. É uma narrativa que obviamente, depois que eu saí, a narrativa não pode mais ser a mesma. Acho que isso está amplamente escrito aí na mídia. Mas acho que é importante focar no que é relevante para o país. O que é relevante para o país, a gente precisa achar uma saída onde o governo sai um pouco de cena, cria porta de saída para o gasto social, sem deixar as pessoas, né, em uma situação de necessidade, e ao mesmo tempo comunica isso de tal forma
que os empresários, o capital, fique incentivado o suficiente para aumentar investimento, para produzir mais, para gerar mais emprego, para ser desafiado cada vez mais. A gente precisa abrir mais a economia. A gente está agora no meio dessa confusão toda de tarifa, mas eu sou uma pessoa que acredito que a economia aberta gera mais eficiente. Sim. Então é importante focar no médio prazo. Mas agora sem narrativa, sem passar pano. Você deixou um legado para o Brasil, que é o Pix. Como você se sentiu quando eles falaram em taxar o Pix? Olha, eu nunca acreditei que foi falado em taxar o Pix. Mesmo porque, também, é impossível taxar o Pix, né? Você não tem como taxar um meio de pagamento e não taxar o outro, concorda? Se você taxar o Pix e não taxar TED, não taxar DOC, ou não taxar outros tipos de transferência, como transferência... Hoje você pode fazer uma transferência de uma pessoa para outra dentro do mesmo aplicativo do banco sem ser por Pix. Então, se você fosse taxar um tipo de transferência e não fosse taxar os outros, você só acabaria com o Pix. Isso eu acho que nenhum governo faria de forma alguma. O que eu acho que tem vamos dizer assim, tem uma proposta que é, através do Pix, eu possa talvez conseguir enxergar o quanto os trabalhadores informais estão ganhando. Talvez enxergando os trabalhadores informais eu posso cobrar, né? Eu posso ter uma possibilidade de entender o tamanho da economia informal. Eu não acho que teve pelo menos na minha interpretação, não teve uma ideia de taxar o Pix. Lá atrás já foi também, mesmo no outro governo, tinha às vezes boatos, vão taxar o Pix, vão taxar o Pix. É impossível taxar o Pix, porque o Pix é só uma forma de transferência, tem várias outras. Os caras querem o CPMF, lembra? Impostinho gostoso, impostinho, ó. Imposto sobre imposto. Então, eu ia chegar ali. Então, o que você pode fazer é CPMF. Aí você taxa o Pix, taxa TED, taxa DOC, taxa qualquer transferência. Não dá ideia, não, pô. O CPMF eu sempre defendi, lembrando que o governo anterior, o ministro às vezes defendeu, né, o CPMF, né, o ministro Paulo Guedes. Esse era um ponto que a gente tinha um pouco de divergência. Eu não gosto do CPMF, acho um imposto muito ruim, porque ele é um imposto que ele passa por toda a cadeia. Então ele premia um processo produtivo que tem poucos elos na cadeia, que é o processo produtivo que tem menos valor adicionado. Então você pune o valor adicionado, você distorce a decisão econômica, você distorce às vezes a decisão de poupança. Então eu acho um imposto distorsivo e ruim. Na minha opinião, o CPMF é um imposto, é um imposto ruim. Então eu também seria contra o CPMF, independente do governo. Você tem uma vontade, assim, dá para ver na sua fala, de ajudar o Brasil. Foi o que você fez, né, no Banco Central. E vocação política? Porque você sabe, o Tomé está aqui. Candidato. Nós temos Tarcísio, que tem uma aproximação e gosta muito do seu trabalho. Tarcísio. A turma vem elogiando bastante. Será? Não Ministro será. da Economia lá na frente? Não. Paulo Guedes vai para a direita? Um pouco mais para o centro? Tem algum interesse com a política? Não tem interesse. Eu estou agora em conversa para ir para o setor privado. Acho que em algum momento, nos próximos meses, deve sair um anúncio do que eu vou fazer. Acho que quando as pessoas verem o que eu vou fazer, elas vão ver que eu não vou estar na política durante um bom tempo, né? Então eu tenho interesse no setor privado. Eu tentei contribuir para o país, fiquei 6 anos. A minha esposa sabe o preço que foi, ela está ali balançando a cabeça. Ela que mandou ser privada também, né? Foi ruim? Sai desse. Não, mas você tem que pensar que, deve ser muito legal você poder impactar tanta gente e ajudar tanta gente, né? Sim, olha, uma coisa... É uma coisa... A vocação. Tem os momentos, assim, que tem um grau de satisfação muito grande, que é quando você vê que você impactou a vida das pessoas de forma positiva. A gente estava numa viagem agora na Amazônia, eu com a minha esposa, e a gente parou naquelas comunidades ribeirinhas e tinha uma pessoa vendendo aqueles artefatos, né, que eles fazem. E era uma pessoa que ela entendia muito de Pix, né? Ela entendia tanto de Pix que eu falei, onde você aprendeu? Assim, ela sabia como fazer o QR Code, como fazer as coisas. E ela falou, não, a minha vida depende disso, então eu tenho que aprender. E eu confesso que ela sabia coisa do Pix que eu achei que estava sendo lançado naquele momento, ela já sabia como fazer e tal. E ela falou, o Pix salvou minha vida, o Pix me ajudou muito, porque eu não tinha o mesmo volume de vendas que eu tenho hoje com o Pix. Porque quem chega aqui com o celular e fala que não tem dinheiro, fala, faz um Pix aí. Sim. A pessoa acaba comprando e tal. Então, quando uma pessoa fala isso, ou por exemplo, uma comunidade, uma cidade que chama Tartarugalzinho, que é uma cidade no interior, se não me engano, no Amapá, eu recebi um vídeo dizendo que a cidade não tinha agência bancária e nem caixa de tirar dinheiro. Então a cidade basicamente rodava de tal forma. Uma van ia lá para pegar as contas das pessoas, iam para uma outra cidade para pagar as contas, tinha que cobrar uma taxa e de repente a cidade inteira começou a rodar no Pix, sem banco, sem nada, e estava prosperando, porque tinham vários novos modelos de negócio. Então isso
assim, quando acontece uma coisa dessa, é um momento de satisfação muito grande para mim e para todos os funcionários do Banco Central que fizeram o Pix, cara, o Pix foi uma puta invenção que vocês bolaram lá o Pix. Por exemplo, nos Estados Unidos, o cara manda o cheque pelo correio, cara. É um puta negócio arcaico, não né? pegou, e a né? gente fala, não. Mas eles têm um Pix Unidos, lá. Tem outro nome, né? Zelle. Não, tem cheque, tem cheque. Cheque? Não, cheque. Não, vai um cheque. Eu uso cheque. Calando, eu não tenho Pix. Eu não tenho Pix porque o Pix, não, o cheque é bom. Sim. Você pode colocar teu SIC RG atrás. SIC RG. Pré-datado. Cheque pré-datado em 3 vezes. R$1.000. Bom, mas você sabe que eu estava um dia preenchendo um cheque nos Estados Unidos e aí meu filho Enzo estava olhando e falou, o que é isso? Eu falei, é como se fosse um dinheiro, filho. Aí ele falou, poxa, que legal, um dinheiro que você bota o valor que você quiser. Isso aí. Agora me fala uma coisa. E o Pix eu agora... nunca tinha visto um cheque na vida, meu filho. Mas é uma coisa que mudou muito rápido, né? Esse Pix foi uma revolução. E agora o mundo inteiro vai... É o mesmo sistema no mundo inteiro? Não. Acho que o Pix tem uma diferença muito grande dos outros sistemas, que foi uma coisa que a gente se debruçou bastante no debate da confecção, que é o Pix é o único sistema de pagamento instantâneo que é programável. Grande parte dos sistemas não são programáveis. O que significa isso? Significa que eu posso botar um contrato inteligente na mesma trilha do Pix, eu posso fazer uma programação, a programabilidade do dinheiro para pagamentos futuros. A gente vai ter muito em breve no Pix a capacidade de fazer o bloqueio reverso, que significa que você não precisa mais ter cartão de crédito, você pode fazer a função cartão de crédito na trilha do Pix. Parcelar, né? O parcelado, você vai poder... Porque hoje a trilha do cartão de crédito tem vários agentes, né? Tem o adquirente, que é a maquininha, tem o lojista que está vendendo, tem a bandeira, que é Visa e Mastercard, e tem o emissor, que é o banco que faz a emissão, que no final fica com risco. Esse ciclo todo hoje tem vários custos espalhados na cadeia. Se você faz esse mesmo ciclo na trilha do Pix, ele é muito mais barato. Ele é mais barato para o lojista, ele é mais barato para a pessoa que compra. Então a gente entende que tem um caminho de digitalizar o que é hoje a estrutura de cartão de crédito dentro da trilha do Pix. Isso vai acontecer. Tem várias outras coisas, por exemplo, tem o Pix Saque, o Pix Troco. Essa é uma história interessante, talvez, de contar, porque eu uma vez estava num lugar, precisava comprar uma coisa, e eu não tinha dinheiro, né? Era um casamento e eu tinha esquecido uma gravata no interior. E aí eu falei, preciso comprar uma gravata. E aí eu fui na loja e tal, não aceito cartão. Eu falei, tá. E não tem dinheiro, e não tinha como tirar dinheiro. Aí eu fui tinha uma máquina daquelas de tirar dinheiro, uma ATM, só que tinha uma fila danada. E eu fiquei olhando para aquela máquina e eu falei, gente, olha que coisa engraçada. Eu tenho uma máquina de ferro que não vem aqui sozinho, alguém tem que pegar e botar essa máquina aqui. Se quebrar, não tem ninguém para consertar. Se acabar o dinheiro, não tem ninguém para colocar o dinheiro. Por que eu não faço toda a caixa registradora de todas as lojas ser uma ATM? Porque eu posso ligar o Pix na caixa registradora, e aí todo mundo que for numa loja e quiser tirar um dinheiro, chega na caixa registradora e fala, me dá um troco aí. Eu imagino, eu compro um produto de 10, pago 20 e recebo 10 de troco, que é o cashback. E aí surgiu a ideia de fazer o Pix Saque e o Pix Troco. E para a loja é ótimo, Emílio, porque a loja gosta de pagar as pessoas para estar na boca do caixa. Quando você está na boca do caixa, você compra uma balinha, um negócio, alguma coisinha. Né? E tem um outro aspecto positivo, que no interior do país, se as pessoas puderem fazer mais venda e chegar no final do dia e ter menos dinheiro no caixa, é ótimo, porque transportar dinheiro é um custo enorme para essas lojas. Então a gente teve uma ideia, através de uma situação que eu passei, de fazer o Pix Saque e o Pix Troco. Foi feito, hoje tem muitas lojas que usam, muita gente não sabe, que você pode ir na loja hoje e sacar dinheiro na caixa registradora. E mais adiante eu posso fazer funções bancárias também na caixa registradora, porque quando você conecta o Pix com as caixas registradoras, você passa a ter funções bancárias em cada caixa registradora. Sim. Então, olhar para um ATM e pensar que ele ainda existe hoje, dadas a digitalização e as oportunidades que nós temos, mostra que tem muito para fazer. Eu conheço o Carlos Neto na matéria, que ele conta da iniciativa que teve, né, da parte, né, de tecnologia, que você foi escutar muita gente para implementar. Isso. E daqui a pouco, até sem internet, você vai conseguir fazer a transição de Pix, né? Que você pega a rede de Wi-Fi de um lugar... Offline. E é mais uma iniciativa brasileira. Isso, offline é uma coisa que a gente desenhou, os bancos têm que ajudar no desenvolvimento, mas é como se fosse aquele dinheirinho que você colocasse na carteira, só que você coloca de forma digital. Ele não vai estar conectado no sistema, mas é um dinheiro que ele está na sua carteira, geralmente é pouco, é como se é aquele troco, e aí quando você for fazer uma compra em um lugar que não tenha sinal, você consegue fazer com o celular desde que ele esteja ligado, tem a bateria. Então, você acha que o dinheiro vai acabar? Eu não acho que o dinheiro vai acabar, mas que vai diminuir a circulação, vai diminuir o dinheiro, o papel moeda vai diminuir. Agora, é uma diminuição lenta, porque ainda no Brasil muita gente da classe D e E recebe salário em dinheiro. Você sabe que a gente passou por um tema na pandemia, pouca gente sabe disso, que foi um dos momentos de estresse para mim. Por quê? Porque o governo fez o auxílio,
a gente fez uma conta, olha, o auxílio é tanto, aí 300 virou 400, virou 600. Com o auxílio de 600, o dinheiro era muito mais que precisava pagar. E aí a gente começou a se deparar com um problema, não tinha o papel. Porque a pessoa recebia o auxílio no cartão da Caixa e a gente tinha o entendimento que a pessoa ia ficar com o cartão e ia usar o cartão. Não. A pessoa queria ver o dinheiro, como você disse. Então ela ia na maquininha para tirar o dinheiro. E a gente começou a passar uma situação que não ia ter papel, não ia ter dinheiro. E em países emergentes tem um histórico de que se você vai numa caixa tirar dinheiro e não tem dinheiro, vai na segunda e não tem dinheiro, você pode achar que o sistema bancário está falido, que não tem nenhuma relação. O papel não tem relação, né, com o dinheiro. Mas as pessoas podem achar que tem. Então a gente ficou muito preocupado e falou assim, a gente precisa ter dinheiro rápido, porque senão a gente não vai conseguir pagar o auxílio. Então teve uma época até que a gente teve que segurar ali o pagamento porque não tinha dinheiro. E aí a gente precisava fazer uma nota, né? Então vamos fazer uma nota de 200, porque era a única forma de conseguir pagar o auxílio, era fazer a nota de 200. Só que, fazer uma nota é um processo, você desenha a nota, o Banco Central tem uma área de arte, vai para a Casa da Moeda, tem uma máquina que você tem que calibrar a máquina para fazer, e a gente tem um processo que a nota com valor maior, ela é maior em tamanho. Não tinha naquele período de tempo como fazer uma nota maior, não dava para fazer. Então a gente falou, como é que a gente faz? Bom, eu não posso desativar a máquina de 100 para fazer 200, que eu estou trocando um pouco 662. Então vamos pegar a máquina da nota de 20, vamos desativar e vamos fazer uma nota de 200 na máquina de 20. O de 20? Por isso que a nota de 200 tem o tamanho da nota de 20. Ela é menor. Devolve para o Roberto a nota agora. Lógico. O Lobo Guará, o Lobo Guará. Você acha que eu não tenho? Você acha? Isso aí tem até de R$500, rapaz. A carteira do Rambo que ele tem, pô. Peraí. Tem o Lobo Guará aí? Quem virou o Lobo Guará. Tá pago. Tá paga a entrevista. É do tamanho da nota de 20. Ele tem de 20 também, não? Tá parecendo o Silvio Santos, um pouquinho. Põe a mão aqui, põe a mão. Até os dólares, hein, Emílio? Quem tem 20? Vai, puxa aqui. Vamos Só tem em agora. Olha o tanto de Benjamin Franklin. Ele tem dinheiro do mundo inteiro aqui, ó. Que de 10 aqui? Franco Suíço. Ó. Não, franco suíço eu tenho em casa. Tem cruzado de 1000 novo. francos. Você sabe é que desse tamanho, eu tive o prazer de entregar... Mas só para terminar, então a gente usou a máquina de 20, a gente tinha que fazer, porque o problema é que a pessoa que tem deficiência visual, ela identifica a nota pelo tamanho. Então a gente tinha que fazer um negócio aqui na nota para quando a pessoa passasse a mão, ela soubesse que era a nota de 200. Que da hora. Caramba, bens a Deus, hein? Pô, deixa aí, é meu dinheiro, pô. Eu Vai sei, ficar esfregando na nossa cara. Essa daí que o Emílio Estamos tá procurando o vídeo. Tá aqui, ó. O riquinho. Então tá aqui a história. Tesouro. Por isso que é pequeno. Aqui, ó, é a mesma. Que da hora, essa história eu não sabia, hein? A de R$200 é a mesma. Mesmo tamanho. Você vê como vocês dão um trambique lá, a gente nem percebe, hein? Não é? Não, Leonardo. Aqui, ó, certinho, mas resolveu, ué. Não é? Legal foi quem que deu essa ideia? Quem que deu essa ideia? Quem deu essa ideia foi a diretora Carolina. Carolina, parabéns. Grande Carolina. Boa sacada. Pô, que legal. Leva 200. Emílio, você sabe que eu tive... Já era, eu vou levar pra mim. Meu Deus! Não, já confisquei. Meu Deus! Aqui é Haddad, amigo. Tá certo. Aqui se mexeu, eu confisco. Jesus Cristo! É um taxadinho surita. Já confisquei. Meu Deus! Você acha que vai passar aqui? Ô, Roberto, antes da gente ir embora aqui, o pessoal, porque a gente tem o Samidana aqui, né? E a galera, o que ela faz? Fica mandando mensagem pro Sami. O pessoal enche muito seu saco, fala assim, onde que eu invisto? Me ajuda aí. Ou fala assim, faz a minha declaração de imposto de renda. O pessoal enche seu saco, não, agora? Não, Agora não, tá com tempo, assim, não? eu não, obviamente por uma questão de estar no Banco Central, eu não posso falar, mesmo porque eu não sei se Mas seria nem em casa? também não sei se seria um bom conselho, porque o economista que fala para você que sabe onde o dólar vai, você pode ficar assustado, pode ter uma certa suspeita, porque é difícil. Agora, não tenho muito não. Eu tenho o que acontece muito é quando as pessoas vão comprar coisas no supermercado. E hoje a minha querida esposa falou, pô, esse ovo de chocolate tá muito caro. Tá. Ela chegou em casa reclamando comigo. Vai comprar um Lindt, tem que ver o Kinder Ovo. Então, assim, quando tem alguma coisa que o preço sobe, aí sim as pessoas reclamam, porque tem, obviamente, uma conscientização que a missão do Banco Central é a estabilidade de preço. Né? Então, Emílio, eu tive o prazer de entregar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a medalha, que é a maior honraria do Estado, para o Roberto Campos Neto. E muito porque, Roberto, você é um grande homem, um grande pai, um grande marido, um homem inteligente, um homem que dedicou grande parte dos últimos 6 anos para poder fazer o bem para o Brasil. Eu queria aqui declarar, em nome do Estado de São Paulo, que você é um grande orgulho para a nação brasileira. Que é um prazer estar ao seu lado. Boa, Tomezinho. Belo terno, hein, meu? Tô ali com a Adriana. Presidente, muito obrigado por você ter vindo. Então, quer dizer, vamos lá. Esse negócio estão falando que vai mudar o mundo. Estamos tranquilo, então.
Não, vamos lá. Eu entendo isso que é sua presença aqui é importante para isso. Eu entendo que se for um caminho em direção à reciprocidade, né, e tiver a comunicação precisa melhorar. Hoje está ruim. E aquela tabelinha que foi feita também das tarifas foi bem ruim. Mas se for um caminho em direção à reciprocidade, e se o governo americano conseguir comunicar como ele quer chegar lá, eu acho que pode não ser tão ruim. E para o Brasil, nesse curto prazo, dado a tabela que foi publicada de tarifas, eu acho que para o Brasil pode não ser tão ruim, porque você tem as empresas que vão querer vir produzir no Brasil, porque tem energia sustentável barata, tem mão de obra, e você pode exportar para outros lugares com uma tarifa menor, e você também os produtos também da China que iam para outros países que podem vir para o Brasil num preço mais barato. Esses são os dois efeitos que eu vejo mais de curto prazo, tem outros efeitos de longo prazo. Agora, eu entendo, né, que existia uma reciprocidade que não era simétrica, né, para os Estados Unidos, que estão querendo consertar isso. Acho que a comunicação, né, a comunicação não foi bem feita e está gerando ruptura no mercado. E o meu medo sempre é que às vezes você tem um plano que você até consegue explicar e consegue entender onde ele vai chegar na frente. Mas se você não comunicar ele e gerar uma ruptura no mercado, a própria ruptura no mercado pode fazer com que um plano bem feito não consiga ser executado. Então acho que existe... A comunicação também é importante. O Trump está meio piadista, né? Tá meio, rendendo bloco. Tá meio engraçadinho. Obrigado, viu? Não, obrigado a você, gente. Obrigado a sua esposa. Pô, obrigado pela audiência também. Pela presença. E pela presença. Ainda trouxe aqui. as amigas, ó. Sim. Vamos na Dirce. Almoçar na Dirce. Eu tô vendo. Vamos almoçar na Dirce lá. Pagar a Dirce. Certo, Dedê?